Reza a lenda, e eu tenho um amigo historiador que corrobora essa lenda, que Piúma foi o local de uma tentativa de uma colônia inglesa. E esse Taylor seu vem daí? Os meus bisavós, eles vieram da Inglaterra e aqui se estabeleceram numa rua que hoje nós conhecemos como Porto, né? Que na verdade é o local onde os barcos hoje dos pescadores ficam ancorados. Atracados, ancorados, né? E você tem uma carreira acadêmica, né? Você, enfim, saiu de Piúma para estudar, fazer mestrado, né? E se capacitar e voltou para a cidade. Você é cronista, né? Você tem livros de crônicas publicados, mas também de poesia concreta. Como é a tua relação com essas formas de linguagem? O que surgiu primeiro? A poeta, a cronista? E como é que você concatena essas formas que são tão diferentes, né, de escrever? Eu sempre fiz boas redações, né? Os professores sempre me elogiavam. Mas era aquela coisa, né, de adolescente, de escrever no diário, né, aqueles versinhos. Então, ali eu comecei. Só que em 2012 eu fiz um curso com Francisco Aurélio Ribeiro e era sobre o Rubem Braga. E nesse curso nós tínhamos que escrever crônicas. E eu sou, assim, muito tímida, né, nessa questão de ler, de falar em público, né? É só no início. Depois que eu começo a falar, professora de língua portuguesa, vai longe, né? Se solta, E né? aí ele pedia para a gente ler a crônica na sala. Eram 35 professores fazendo o curso e eu li, assim, com muita vergonha, cabeça baixa. Na hora que eu terminei de ler, que eu levantei a cabeça, a sala inteira me aplaudiu. Aí, na época, eles me colocaram o apelido de Rubinha Braga, porque eles gostavam muito das minhas crônicas. Dos seus textos, né? E aí eu fiquei muito, assim, feliz quando o professor Francisco Aurélio falou que eu já era uma escritora pronta. Então, um elogio desse vindo do Francisco Aurélio, para mim, foi tudo. E como é que foi a relação com a leitura? Porque Piúma é uma cidade pequena, acho que 20 mil habitantes hoje, né? 25 mil, por aí, que não tem livraria. Como é que os livros chegaram na sua vida? Na biblioteca da escola, por intermédio ou influência familiar? Porque, assim, primeiro nasce um leitor, depois um escritor, sempre, óbvio, né? Quem não lê, não escreve. Na minha casa, as minhas irmãs mais velhas faziam ensino médio. E eu folheava muitos livros didáticos na época. E a gente não tinha dinheiro para comprar livro, né? Eu sou filho de pescador, a minha mãe era dona de casa, então era coisa rara ver um livro, né? E nós tínhamos uma biblioteca pública em Piúma. Então, eu comecei a ver esses livros das minhas irmãs. Eu não sei de onde apareceu As Aventuras de Tintim na minha casa. E era toda em capa dura. Inclusive, as páginas de dentro também eram folhas mais duras. E eu era apaixonada nesse livro. Só que eu não sabia ler ainda na época, eu só olhava as figuras. Sim, quadrinhos. Mas a minha paixão mesmo veio através das histórias, né, dos meus avós, que contavam e incitavam a gente a ler. E eu morava perto da Secretaria de Educação. E um dia eles jogaram, assim, os livros fora, porque tinha passado a traça, estragou os livros. Aí eles jogaram fora, eu peguei. E o primeiro livro que eu li, assim, da literatura brasileira, eu não me esqueço, foi A Moreninha. Dali veio a minha paixão pela literatura brasileira. Que ótimo. E depois na escola, né, a gente sabe que a coleção Vagalume foi muito famosa. Sim. Então ali eu descobri o romance policial. Então eu sou apaixonada até hoje. Rey, né? Marcos Rey. Quando eu li a biografia de Marcos Rey, eu chorei assim muito, né, porque a gente não sabia da história dele até o seu falecimento. E eu li todos os livros dele. E tem um livro também que eu peguei na Biblioteca Pública Municipal, que é O Perfume, História de um Assassino. Eu li esse livro e, assim, me encantei com a história, né? Você e já fui embora. Estava fisgada, né? Fui embora e não parei mais de ler. Que legal. E como você lida com a iniciação a esse universo com seus alunos? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes a criança não tem em casa o incentivo, às vezes no meio escolar não tem, às vezes na cidade onde vive não tem. E é muito importante, né? E é muito legal, assim, quando a pessoa chega na idade adulta, se torna uma leitora, ainda que não se torne um escritor ou uma escritora, e ela lembra, pô, eu me tornei um leitor porque minha avó, que foi o meu caso, ou uma professora
despertou isso em mim. Como é para você isso, assim? Como é que você lida com isso no dia a dia e a carga emotiva que você coloca nisso? Eles veem assim, porque nas páginas que eu tenho, né, de Instagram, Facebook, eu sempre posto livros, eu leio bastante, e na sala de aula, todo trimestre eu trabalho um livro. Inclusive agora, assim, está muito em alta HQ, né, dos clássicos, Sim. que eu vejo que são mais fáceis, mais acessíveis para eles. Versões de clássicos da literatura em quadrinhos, HQ, né? eu acho interessante, né, e eles gostam muito, e eu estou trabalhando assim com eles. E o livro é muito difícil para os nossos alunos, só que hoje nós temos vários livros em PDF. Então, a gente consegue trabalhar melhor, sim, o acesso é mais até fácil. com vários livros dentro da sala de aula, através desses livros, né, que estão online. Então, eu faço esse trabalho, ou em parceria, né? Eu já fiz várias parcerias com o Saulo, com a editora Cousa, e trabalhei livros infantis com os meus alunos. Escritores já foram à escola, o Francisco Aurélio já foi, o Saulo já foi. Nós fizemos um trabalho muito bacana com livros incontestáveis, foi muito legal, os alunos gostaram muito. Inclusive, nós fechamos o trabalho assistindo ao filme no cinema aqui em Piúma. Que maravilha. Então, foi assim, um incentivo muito grande da literatura com eles. E eu não deixo de incentivar, tanto a poesia também, né, que os alunos gostam bastante, como os romances. Legal. E a sua produção? O que a gente pode esperar? O que está vindo aí? Eu gosto muito de publicar, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu escrevo também para o jornal aqui local, Espírito Santo Notícias. Sim. Então, eu faço crônicas, né, e ela publica para mim, a Luciana Máximo, que, aliás, eu comecei a publicar assim, no jornal dela, e através da reunião dessas crônicas, né, saídas no jornal, eu fiz o livro Badalador de Sinos e Outras Crônicas. Legal. E eu pretendo, sim, fazer outros livros de poesia concreta, né, para criança. Eu sou muito apaixonada, tanto na poesia concreta como nessa linguagem para criança, e escrever outros textos, né, contos que eu nunca entrei por esse caminho, quem sabe. E no momento eu estou fazendo uma pesquisa aqui em Piúma e escrevo textos intitulados Histórias Contadas pelas Mulheres de Piúma. Eu ia te perguntar isso, a tua relação com a cidade, né? Com a memória da cidade. Aí eu vou até essas mulheres antigas de Piúma, que tiveram destaque na sociedade, e elas contam para mim as histórias, né, que elas vivenciaram aqui no município. Eu compilo isso em um texto, e aí a gente vai divulgando no Facebook e no Instagram. E é muito emocionante, porque elas gostam muito, elas se sentem muito valorizadas. Então, tem uma senhora que completou 93 anos agora. Ela lembra de coisas. Fabiana, em 1938, nossa, para tudo. 1938, ela tem isso em mente ainda. Sim. Então, eu fico muito emocionada. Sim. Quando eu faço, eu vou entrevistar, e elas adoram tirar foto, assim, fazem pose até para tirar foto. E você já tem um volume de textos grande. Já tem um pouquinho. Já dá para esperar um livro seu. Eu quero muito fazer. Sobre isso. Eu só dei uma parada por conta da pandemia, né? Claro. Que elas já são, né, idosas. Eu fico com muito medo de me aproximar, mas eu quero fazer mais, porque as mulheres devem ser lembradas do município. E na sala de aula, quando você percebe que despertou o interesse de um aluno pela leitura, você falou que tem uma filha. Tem. Que idade ela tem? 21. Já é uma adulta, mas eu imagino que você tenha incentivado bastante sua filha a ler, né? E eu imagino que seja muito gratificante, como escritora e como professora, né? Eu dei aula para ela nos 2 anos do ensino médio, e ela, esses dias, inclusive, ela está fazendo direito, ela terminou ano que vem. Ela assim, mãe, o que eu faço com o meu TCC? Falei assim, ai de você se não fizer uma homenagem à literatura. Aí ela leu uma coisa aqui, uma coisa ali. Inclusive, em janeiro, ela leu o Cortiço, e ela vai fazer o trabalho dela em cima do livro. Olha, Cortiço. Eu fiquei muito emocionada, muito. Legal, que legal. E você segue fazendo isso no seu cotidiano profissional aí na sala de aula, né? Trabalho muito com os alunos, vários textos. Eu achei interessante que o ano passado nós aprendemos, né, a fazer as atividades através da tecnologia, através do Google Sala de Aula. E aí eu fiz uma atividade com uma crônica minha.
E uma das crônicas, né, uma das questões da crônica, eu perguntei qual é o gênero desse texto. Falei assim, meu Deus, se eles não souberem que eu escrevo crônica, eu vou chorar. Mas todos eles acertaram, crônica. O que você diria para um aluno, um jovem que começa a se interessar pelo universo da literatura? Olha, muitas pessoas me procuram e falam, Fabiane, me indica um livro. Eu logo pergunto, você gosta de ler sobre o quê? Né? Porque aí, a partir daquilo que a pessoa gosta de ler, a gente vai indicando os livros. Então, quando alguém vem até mim e se interessa, o que eu mais faço é elogiar, muito bem, né? Ainda bem que você se despertou agora para poder ler, e indicar livros que a pessoa goste de ler, né? E sempre falar, você não precisa ler o livro em um dia, você vai lendo aos poucos até você conseguir, né, entrar mesmo ali na história e ir em frente. E depois que eu comecei a publicar os livros, né, na internet, eles me procuraram mais, eles mandam mensagens para mim perguntando que livro que eles têm que começar. Legal. Eu gosto de ler crônicas, aí eu indico os cronistas, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de um tema só, eu leio vários temas. Então, para a gente fica mais fácil então indicar os livros para as pessoas. Você podia dizer então onde a gente acha teus textos? Qual é o endereço? Eu tenho o Instagram, né, que é @FabianeTaylor, e o Facebook também, Fabiane Taylor. E os meus livros podem ser encontrados na Amazon. Fica a dica desse papo super bacana, dessa tarde quase chuvosa, Quase chuvosa. mas nessa linda paisagem aqui com a Fabiane Taylor. Sucesso aí, tá bom? E não pare. Muito obrigada. Obrigado a você.